Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Fabrício e na aula de hoje nós iremos falar das glândulas suprarrenais. Antes de iniciar o conteúdo da aula, gostaria de lembrar vocês que essa aula representa conteúdo protegido por direitos autorais, nos termos da Lei nº 9.610 de 98 e só poderá ser utilizado sob a minha autorização. Os objetivos da aula são descrever a organização estrutural e os produtos secretados pela glândula suprarrenal, conhecer os hormônios secretados pelo córtex suprarrenal e conhecer os hormônios secretados pela medula suprarrenal. Vamos conhecer então as glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais, como o nome já nos faz imaginar, são glândulas que ficam na parte superior dos rins, como a gente pode observar aqui nessa imagem. Essas glândulas são chamadas também de glândulas adrenais. Vocês podem ver essa outra nomenclatura na literatura. Elas pesam aproximadamente 4 gramas. E em um corte histológico, a gente pode perceber que ela é formada por diferentes tipos celulares. E esses tipos celulares eles vão se organizar e se agrupar em zonas. Cada cor dessa que é representada nessa figura vai representar uma zona. Essa zona mais externa ela é chamada de zona glomerulosa. Essa zona glomerulosa vai ser responsável pela secreção de hormônios do tipo mineralocorticoides, como o próprio nome também já dá para a gente definir, são hormônios que vão ser responsáveis pelo controle de eletrólitos minerais no plasma. Nesse caso, a gente vai estar falando de sódio e potássio, como a gente vai ver daqui a pouco. Temos também a zona fasciculada. Essa zona fasciculada vai ser responsável principalmente pela produção de glicocorticoides, que a gente pode deduzir pelo nome que vão estar relacionados com a glicose plasmática. Temos também a zona reticular, vai ser responsável pela produção de hormônios sexuais. E essas três zonas juntas vão formar o córtex suprarrenal. Essa parte mais basal aqui da figura já é a parte mais interna da glândula, que a gente vai chamar de medula suprarrenal. Para ficar mais fácil, vamos falar primeiro dos hormônios secretados pelo córtex suprarrenal e depois a gente volta para falar dos hormônios secretados pela medula suprarrenal. Então, o córtex suprarrenal ele vai secretar hormônios que são chamados de hormônios esteroides. Esses hormônios esteroides vão ser produzidos nas zonas que a gente acabou de ver. Na zona glomerulosa que a gente acabou de ver é onde vai ocorrer a síntese dos mineralocorticoides, que, como eu falei, vai ter relação com o controle dos eletrólitos minerais no plasma. Como principal hormônio secretado com essa função, nós temos a aldosterona. Na zona fasciculada eu falei que vai ter a secreção de glicocorticoides e o principal representante dos glicocorticoides vai ser o cortisol. Na zona reticular vai ter a produção dos hormônios sexuais, principalmente os andrógenos. Então, gente, todos os hormônios esteroides do nosso corpo, eles são produzidos a partir do colesterol, como podemos verificar nessa imagem. E a grande parte desse colesterol vai ser fornecido pelas lipoproteínas de baixa densidade. De forma resumida, o colesterol ele vai ser transportado para dentro das células por endocitose. Quando dentro das células, eles são direcionados para as mitocôndrias. O papel das mitocôndrias aqui vai ser clivar o colesterol e então ele vai ser transformado nos esteroides adrenais. Essa formação ela vai ser mediada por enzimas específicas, que são muitas, mas aqui na imagem tem algumas só para vias de entendimento mesmo. Mas o resultado final vai ser a formação de aldosterona, cortisol e dos androgênios. Depois de formados, esses hormônios eles vão ser liberados na corrente sanguínea e vão se ligar a proteínas plasmáticas. Essas proteínas vão ser responsáveis, em alguns casos, tanto por aumentar a meia-vida de alguns hormônios e também por transportá-los até os seus tecidos-alvos. Vamos começar então falando da aldosterona. A aldosterona é o principal mineralocorticoide secretado pelas glândulas suprarrenais. Ele vai atuar como regulador da reabsorção de sódio e da secreção de potássio. Ele vai fazer isso estimulando a bomba de sódio e potássio ATPase, aumentando a permeabilidade da membrana ao sódio. E a síntese desse hormônio vai ter dois estímulos principais, que são o aumento na concentração de potássio extracelular e o aumento dos níveis de angiotensina 2. Vamos já falar sobre esses estímulos. Então, de forma bem resumida, quando ocorre o aumento da concentração plasmática de potássio no sangue, as células do córtex suprarrenal vão receber estímulos que vão fazer com que ocorra um aumento na secreção de aldosterona. A aldosterona então vai ser liberada
e vai ser direcionada para os rins. Nos rins, elas vão atuar nas células T, que são as células principais dos túbulos distais. E através da sua ação nessas células, elas vão causar um aumento na secreção de potássio, diminuindo dessa forma o potássio sanguíneo. Um outro estímulo para a liberação de aldosterona vai ser o aumento de angiotensina 2. Essa angiotensina 2 ela vai ser produzida no sistema renina-angiotensina. E como isso ocorre? As células justaglomerulares dos rins, elas são muito sensíveis a alterações de pressão. E qualquer alteração de pressão que ocorra vai ocasionar uma liberação de renina. Essa renina vai converter o angiotensinogênio produzido pelo fígado. Esse é o precursor da angiotensina. A renina vai transformar então esse angiotensinogênio em angiotensina 1. Nas células endoteliais capilares existem enzimas que são chamadas enzimas convertoras de angiotensina, ou como a gente vê aqui na sigla, ECA. Essas enzimas elas vão ser responsáveis por fazer a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2. Com os níveis de angiotensina 2 elevados, o córtex suprarrenal vai receber esse sinal, o que vai acarretar na liberação de aldosterona. E o resultado dos estímulos que a gente viu vai ser então o transporte da aldosterona para as células principais do néfron distal, onde devido à lipossolubilidade das membranas, esse hormônio vai se difundir para o interior das células. No citoplasma da célula, a aldosterona vai se combinar com receptores mineralocorticoides, como no caso aqui com o receptor de aldosterona. Esse complexo aldosterona-receptor vai se difundir para o núcleo, induzindo a transcrição de RNAs mensageiros relacionados ao transporte de sódio. Esse RNA vai se difundir no citoplasma e a tradução vai levar à síntese de novas proteínas que vão formar novos canais de sódio e potássio e modular os canais existentes. O resultado disso vai ser o aumento na secreção de potássio e um aumento também na reabsorção de sódio, fazendo então com que o sódio seja conservado no líquido extracelular e que o potássio seja expelido na urina. Bom, o que vai acontecer se ocorrer alterações na síntese e na liberação de aldosterona? Se temos aldosterona em excesso, por exemplo, então vai estar ocorrendo uma reabsorção de sódio em excesso. Isso vai aumentar bastante o soluto no nosso meio extracelular. E quando isso acontece, naturalmente vai ocorrer uma absorção osmótica de água, para que ocorra um equilíbrio osmótico. Isso vai estimular a sede. E se tiver água disponível, para a pessoa ingerir, o volume de líquido extracelular ele vai aumentar tanto quanto a quantidade de sódio reabsorvido. E isso vai acarretar um aumento da pressão arterial. Uma outra situação é que a aldosterona ela não estimula só o transporte do potássio de dentro da célula para a urina. Ela estimula também o transporte do potássio do meio extracelular para dentro das células, para depois eles serem secretados. Então, um excesso de aldosterona ele vai causar, consequentemente, uma redução de potássio no meio extracelular, e isso vai ser chamado de hipocalemia. Essa hipocalemia vai gerar uma fraqueza muscular, porque se está faltando potássio, vai ocorrer alterações na excitabilidade elétrica das membranas das fibras e dos nervos musculares, impedindo dessa forma a transmissão normal do potencial de ação. E outra coisa que pode acontecer também é que a aldosterona ela também vai provocar uma redução de íons de hidrogênio em troca dos íons de potássio lá nas células intercaladas dos túbulos corticais. Isso vai diminuir o hidrogênio no líquido extracelular e vai acabar ocorrendo uma alcalose metabólica. Bem, agora que a gente entendeu os efeitos da aldosterona, vamos falar do cortisol. O cortisol, gente, ele vai ter como principal função o recrutamento de energia em situações de estresse. E para isso ele vai atuar sobre os carboidratos, sobre as proteínas e sobre as gorduras. Uma das ações do cortisol sobre os carboidratos vai ser o estímulo da gliconeogênese, que é um efeito metabólico muito conhecido, que a gente falou sobre ele na aula anterior, inclusive, que trata-se da formação de carboidratos a partir de proteínas e de algumas outras substâncias. O cortisol vai estimular a gliconeogênese, aumentando as enzimas necessárias para a conversão dos aminoácidos em glicose lá no fígado, fazendo um processo semelhante ao que a gente acabou de ver da aldosterona lá nas células P, onde nas células P a aldosterona aumentou as proteínas
Relacionadas ao transporte de sódio e potássio, aqui o cortisol vai estar aumentando as enzimas relacionadas à conversão de aminoácidos em glicose. Ele vai estar tendo um efeito antagonista aos efeitos da insulina. A insulina inibe as enzimas envolvidas na produção de glicose, e aqui o cortisol vai estar ativando elas. Além disso, ele provoca também a mobilização de aminoácidos a partir de outras células do corpo, principalmente dos músculos, mobilizando esse aminoácido para o fígado para favorecer a gliconeogênese também. E isso porque o aumento da gliconeogênese vai potencializar outros hormônios, como o glucagon, por exemplo. E esses hormônios eles vão mobilizar a glicose em momentos de necessidade. Outra ação do cortisol vai ser a redução da utilização celular da glicose, e ele vai fazer isso diminuindo a translocação dos transportadores GLUT4, que são aqueles transportadores que a insulina promove o transporte deles para a membrana para que a glicose entre na célula para ser utilizada. No caso, como o cortisol vai estar diminuindo a translocação desses transportadores, então ele vai estar diminuindo a entrada de glicose na célula e, consequentemente, diminuindo a utilização celular da glicose. Além disso, ele vai também promover a elevação da concentração sanguínea de glicose. E isso vai ocorrer porque o cortisol ele diminui a sensibilidade das células à insulina. Se as células vão estar menos sensíveis à insulina, elas vão estar captando menos glicose. Nas proteínas, o cortisol vai acarretar uma diminuição da síntese proteica e aumento do catabolismo das células já existentes, ao mesmo tempo que ele vai estar promovendo o aumento de proteínas lá no fígado, juntamente com o aumento dos aminoácidos sanguíneos que serão direcionados para o fígado. E o aumento de proteínas e de aminoácidos no fígado vai ser para que ocorra a gliconeogênese. Em relação às gorduras, o efeito do cortisol vai ser a mobilização dos ácidos graxos do tecido adiposo, o que vai elevar a concentração de ácidos graxos livres no plasma, que vão ficar disponíveis para utilização para a geração de energia, deixando dessa forma a glicose como reserva. Esses efeitos do cortisol vão então estimular a ingestão de alimentos e fazer com que a gordura se deposite mais em alguns lugares do que em outros, causando um tipo de obesidade. O principal estímulo para a liberação de cortisol é o estresse, seja ele por trauma, infecção, calafrios intensos, cirurgia ou por doenças debilitantes. O cortisol vai ser importante, muito provavelmente, por causa da sua rápida mobilização de aminoácidos e gorduras para a geração de energia e para a síntese de novos compostos que podem ser necessários no organismo nesses momentos de estresse. E quando os tecidos são lesados por trauma, por infecção ou por algum outro fator que possa causar uma inflamação, o cortisol vai atuar bloqueando os estágios primários com o intuito de prevenir a inflamação. Ele vai fazer isso estabilizando as membranas dos lisossomos, que vai diminuir a liberação de enzimas proteolíticas por células que provocariam a inflamação, né? Essas enzimas proteolíticas elas são envolvidas no processo inflamatório. Ele reduz a permeabilidade dos capilares, com o intuito de impedir a perda de plasma para os tecidos. Ele reduz a migração de leucócitos e a reprodução de linfócitos, que uma menor quantidade de leucócitos e de linfócitos na área inflamada vai reduzir as reações que promoveriam o processo inflamatório. Além disso, o cortisol também atenua a febre e com a diminuição da temperatura tem uma diminuição da vasodilatação e uma diminuição no fluxo de transporte dessas células pró-inflamatórias. Agora que a gente entendeu como que o cortisol atua no nosso corpo, vamos ver como ocorre o controle da secreção desse hormônio. A via de controle da secreção do cortisol é conhecida como eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal, e ela recebe esse nome por causa do caminho que ela percorre, certo? Esse eixo, então, recebe a sigla HPA. Ele começa com o hormônio liberador de corticotrofinas, que é secretado pelo hipotálamo e transportado para a adenopófise. Na adenopófise, esse hormônio vai estimular a secreção de um outro hormônio, que é o hormônio adrenocorticotrófico, que é representado por ACTH. Esse hormônio, que a gente vai chamar de ACTH, ele tem uma função importantíssima na regulação da síntese e da liberação de outros hormônios. E no caso dessa via, ele vai atuar no córtex da glândula suprarrenal para promover a síntese e a liberação do cortisol.
E depois dessa liberação, o cortisol vai ter então direcionado para os seus tecidos-alvo e vai desempenhar sua resposta de acordo com a necessidade do tecido. Ele vai ser transportado, nesse caso, por uma proteína de transporte, que é chamada de globulina ligadora de corticosteroides. E o hormônio que não estiver ligado a essa proteína, que ele estiver livre, ele consegue se difundir para dentro das células-alvo também, que no caso, todas as células nucleadas do nosso corpo possuem receptores glicocorticoides citoplasmáticos que permitem a entrada do cortisol dentro da célula. Ele vai então entrar no núcleo, ligar o DNA e alterar a expressão gênica, a transcrição e tradução. E a resposta do tecido para esse hormônio vai ser verificada no tempo de 60 a 90 minutos. Bem, falando agora dos andrógenos adrenais, dentro dessa classe nós temos diversos hormônios sexuais masculinos moderadamente ativos. Dentre eles, o mais importante é a desidroepiandrosterona. Esses hormônios eles são continuamente secretados pelo córtex adrenal, mas principalmente durante a vida fetal. O córtex suprarrenal secreta também progesterona e estrogênio, que são hormônios femininos, só que nesse caso eles são secretados em quantidades bem menores. Normalmente os androgênios adrenais eles têm um efeito fraco em humanos, especialmente em mulheres, onde uma boa parte do crescimento dos pelos pubianos e axilares no corpo feminino resulta da ação desses hormônios. Em tecidos extraadrenais, alguns dos androgênios adrenais eles vão ser convertidos em testosterona, que é o principal hormônio sexual masculino e que provavelmente é responsável pela grande parte da atividade androgênica. E agora vamos ver algumas anormalidades que podem ocorrer na produção desses hormônios que a gente estava vendo até agora, dos hormônios do córtex suprarrenal. A primeira delas é a doença de Addison, que é um hipoadrenalismo. E o que é isso? É a incapacidade de produção de hormônios adrenocorticais. Essa incapacidade ela pode ser causada por atrofia ou por lesão do córtex adrenal, ou ainda por comprometimento da função da hipófise, que representaria uma falha na produção de ACTH, que ACTH é aquele promotor de síntese de hormônios. Uma consequência disso seria a deficiência de mineralocorticoides, onde a ausência da secreção de aldosterona reduz a absorção do sódio do túbulo renal, provocando então uma grande redução do volume extracelular. Com isso, o volume plasmático vai cair, a concentração de hemácias aumenta, o débito cardíaco e a pressão vão diminuir e o paciente pode morrer. Um outro ponto é a deficiência de glicocorticoides, ou seja, a deficiência de cortisol. Nesse caso, os pacientes eles ficam impossibilitados de alcançar a normalização da glicose plasmática, além de ocorrer a redução de mobilização de proteínas e de lipídios dos tecidos, afetando dessa forma várias funções do nosso corpo. Esse hipoadrenalismo pode ocasionar também uma pigmentação por melanina. Nessa pigmentação se formam manchas, preferencialmente na mucosa dos lábios e nos mamilos. E provavelmente ela está relacionada com a diminuição do cortisol, porque diminuindo o cortisol vai ter um menor feedback negativo lá na via de síntese de cortisol, possibilitando uma secreção aumentada de ACTH. Porque se não está tendo feedback negativo, a adenopófise vai continuar secretando o ACTH. E esse ACTH então vai estimular a formação de melanina. Uma outra anormalidade é a síndrome de Cushing, ou hiperadrenalismo. Esse hiperadrenalismo é uma hipersecreção de hormônios pelo córtex adrenal. E a maioria das anormalidades decorrentes dessa hipersecreção vão se dever ao excesso de cortisol. A principal causa dessa síndrome vai ser a secreção excessiva de ACHT. Se tem muito ACHT, vai ter altos níveis de cortisol também. E esses altos níveis de cortisol vão gerar efeitos no nosso metabolismo, como por exemplo, um aumento da glicose plasmática, uma elevação da gliconeogênese e a redução da utilização de glicose. Vai interferir também nas proteínas, reduzindo as proteínas teciduais, com exceção do fígado, mas nos músculos, por exemplo, essa perda de proteínas nos músculos vai causar fraqueza. Nos linfóides, vai levar à supressão do sistema imunológico, podendo levar até a morte. E nos ossos, vai causar osteoporose. Pode ocorrer também aldosteronismo primário ou a síndrome de Cohn. O aldosteronismo primário vai ser a hipersecreção especificamente de aldosterona. Isso pode ser resultado de um tumor nas células glomerulosas
ou de uma falha na interpretação de sinais pelo córtex suprarrenal, que vai acabar secretando aldosterona no lugar de cortisol. E os efeitos de altos níveis de aldosterona a gente já discutiu mais cedo nessa aula, onde pode ocorrer hipocalemia, acidose metabólica leve, a redução dos líquidos extracelulares e, consequentemente, aí vai ocorrer a hipertensão também, pelos mesmos mecanismos que a gente discutiu mais cedo. Uma outra anormalidade que pode ocorrer é a síndrome adrenogenital. Aqui também vai ser resultado de um tumor, e esse tumor vai ocasionar a secreção de quantidades excessivas de androgênio. Isso vai causar intensos efeitos masculinizantes. Em uma mulher, por exemplo, pode ocorrer crescimento da barba, masculinização da voz, pode ocorrer calvície, vai ocorrer também uma distribuição masculina de pelos corporais e o crescimento excessivo do clitóris, que vai fazer com que ele se assemelhe a um pênis. No homem jovem, antes da puberdade, vão ocorrer essas mesmas características que na mulher, além de um rápido desenvolvimento dos órgãos sexuais. Esses sintomas são os mesmos também para o homem adulto, só que no homem adulto esses sintomas não vão ser tão percebidos, porque as características já estarão lá presentes. Bem, agora que entendemos quais são os hormônios do córtex suprarrenal e quais seus efeitos, vamos falar um pouco da medula suprarrenal. A medula suprarrenal ela é intimamente associada ao sistema nervoso simpático, à estimulação dos nervos simpáticos. No caso, os neurônios simpáticos pré-ganglionares que vão até a medula, vai causar a liberação de grandes quantidades de epinefrina e norepinefrina no sangue, que também são conhecidos como adrenalina e noradrenalina. Esses hormônios eles são secretados em situações de estresse, entende que estamos precisando de mecanismos de defesa. Esses hormônios vão ter praticamente os mesmos efeitos que os ocasionados pela estimulação simpática direta. A diferença é que eles vão durar de 5 a 10 vezes mais tempo. Isso porque eles são removidos lentamente do sangue. Entre elas, a norepinefrina e a epinefrina, elas vão ter praticamente os mesmos efeitos também, com apenas algumas diferenças que vão estar relacionadas à excitação de receptores do tipo alfa e do tipo beta. A norepinefrina excita principalmente os receptores do tipo alfa. Ela estimula também os receptores do tipo beta, mas em menor quantidade. Já a epinefrina ela vai excitar ambos os tipos de receptores de uma forma praticamente igual. E é por isso que os efeitos relativos da norepinefrina e da epinefrina nos órgãos vão ser determinados pelos tipos de receptores existentes. Nos órgãos em que todos os receptores são do tipo beta, a epinefrina é quem terá uma ação mais eficaz. Bem, como eu acabei de falar, em situações de estresse, esses hormônios vão ter basicamente as mesmas ações do nosso corpo, que são ações que irão estar relacionadas ao estado de alerta, como se fossem mecanismos de defesa do nosso corpo. Dentre eles vai ocorrer a dilatação da pupila, inibição do trato gastrointestinal, estimulação cardíaca, onde aqui a epinefrina vai ter uma maior ação. Isso por conta do que eu acabei de mencionar dos receptores do tipo alfa e do tipo beta. No caso do músculo cardíaco, a maioria dos receptores são do tipo beta. Por isso a epinefrina vai ter uma maior atividade. Já em relação à constrição dos vasos sanguíneos musculares, a norepinefrina vai causar uma vasoconstrição mais forte que a epinefrina. Essa vasoconstrição mais forte vai aumentar a resistência periférica total e elevar a pressão arterial. Já a epinefrina vai causar um menor aumento da pressão, mas um maior débito cardíaco. A epinefrina tem um efeito no metabolismo 5 a 10 vezes mais forte, podendo deixar as taxas metabólicas até 100% acima do normal. Esses hormônios estarão atuando, aumentando a atividade e a excitabilidade do organismo e outras atividades metabólicas, como por exemplo a glicogenólise no fígado e a liberação de glicose no sangue, para que essa glicose possa ser utilizada em uma situação de estresse no nosso corpo como fonte de energia. Em resumo, os órgãos do nosso corpo vão ser estimulados duas vezes, tanto pelo sistema simpático quanto pelos hormônios da medula adrenal ou da medula suprarrenal. Esses dois meios, então, vão estar sempre se apoiando e podem até se substituir. Mas um ponto interessante sobre a medula suprarrenal é que, como ela vai estar liberando os hormônios diretamente no sangue, ela pode estimular partes onde o sistema nervoso simpático não vai alcançar. Bom, gente, aqui estão as referências utilizadas para a elaboração dessa aula e muito obrigado pela atenção.